Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o intuito de te ajudar a cumprir os objetivos, a alcançar os objetivos escolares. Temos também um papel de utilidade pública, que seria dinamizar o ensino público, torná-lo mais fácil e acessível a todos. Além de te ajudar nas suas tarefas escolares, eu tenho também o pressuposto de daqui formar o cidadão do futuro. Nossos conteúdos de humanas têm por essa função de esclarecer, te tornar mais crítico, te tornar mais ativo na sociedade, para não ser sempre massa de manobra da elite, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa nossa videoaula de hoje. É mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde estamos estudando ideologias, né? Na aula anterior nós debatemos muito, nós explanamos muito sobre ideologia, e hoje nós vamos ainda nesse assunto, né? Mostrar como ela se efetiva na sociedade e, em particular, no ambiente escolar, tá? E é bem sugestivo o tema da aula de hoje, onde eu pergunto: na escola todos falam a mesma língua? Na aula anterior eu já havia adiantado que não, mas vamos nos ater só à escola pública, só à instituição pública de ensino hoje, para tentar mostrar o quão grande é o problema para os dias atuais e para o futuro que você, aluno, está se preparando para enfrentar. Então, turma, no mundo da escola existem pensamentos e sentimentos que, sem percebermos, podem ser caracterizados como ideológicos. Eles podem ser expressos por professores, alunos, funcionários, os responsáveis de alunos e por diretores, e ao mesmo podem ser trazidos de fora da escola por esses atores, né? Todos nós somos atores nesse ambiente, e cada qual com a sua história particular. Pegando um gancho da aula passada com as expressões de ideologia, algumas frases que eu costumo ouvir dentro da escola, dentro da sala de aula. A primeira diz: a melhor prova de que Deus é homem é que, se ele fosse mulher, não faria a terra, o sol e o universo, ficaria apenas sentado dando palpites. A segunda frase: a função do professor é ensinar, a do aluno é aprender e só. O professor não pode falar de política em sala de aula. E a última: a escola dá oportunidades a todos os alunos de aprender as coisas da vida. Essa última soa como piada, né? Mas essa foi a intenção. Todas essas frases, carregadas de ideologias particulares, expressam pensamentos e ideias disseminadas não só na escola, mas em toda a sociedade de modo geral. Essas frases, assim como as ideologias, prescrevem normas, representam realidades e generalizam o particular. Além de inverter a realidade, ela naturaliza e oculta os fatos. Por exemplo, na frase: a melhor prova de que Deus é homem é que, se ele fosse mulher, não faria a terra, o sol e o universo, mas ficaria apenas sentado dando palpites. É uma frase ideológica onde se tenta naturalizar e generalizar uma determinada condição de inferioridade da mulher. Perceba que toda essa carga ideológica, de forma direta ou indireta, ela se reflete na sociedade desde a base. Porque isso aqui eu não peguei em nenhum veículo de comunicação, não. Isso aí são coisas que a gente ouve dentro da escola, tá?
Prescrever normas é elaborar, repetir e manter a ordem normal, entre aspas, das coisas. Por isso, dizer que a função do professor é ensinar e a do aluno é aprender, e só, que foi uma outra frase que eu coloquei lá no início, isso é ignorante, é ignorar que o docente, que o professor, além de ensinar, pode sim fazer política, reivindicar melhores condições de trabalho. E da mesma forma, o estudante também tem o direito de lutar por melhores condições para seu aprendizado na escola. E assim como o professor, o aluno também pode falar e fazer política. Isso pode significar necessariamente se organizar e lutar por melhorias na infraestrutura do espaço escolar, que envolve desde a exigência de que as carteiras não estejam quebradas, que o telhado não tenha goteiras e que seja oferecida uma refeição de qualidade, até salas de aula refrigeradas, bibliotecas com bom acervo, computadores com acesso à internet, distribuição de livros didáticos, etc. Com isso eu quero dizer que se o professor ele tem o direito de fazer greve por melhoria salarial, você, aluno, também pode fazer suas greves, tá? Para reivindicar melhores condições de ensino, uma intuição pedagógica realmente efetiva e que te prepare para o mercado de trabalho, que te prepare para o futuro, que de fato te prepare para um concurso público. Eu tenho um exemplo, na época que eu era estudante, quando se aumentou a passagem do ônibus coletivo. Se eu não me engano, a passagem na ocasião, em 97, era 70 centavos, alguma coisa assim, e ela ia subir para R$ 1,20. Se eu não me engano, a tarifa era essa. Nós, estudantes, nos reunimos, nos mobilizamos e protestamos. Eu estudava ali no Colégio Antônio Carlos Magalhães, na Vasco da Gama, e nós interditamos ali aquele trajeto até o dique do Tororó e fizemos nossa manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus, tá? Que iria aumentar para nós ela ficaria 50 centavos mais caro, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que nós entendíamos que poderíamos protestar contra aquele abuso, tá? E eu lembro esse episódio em específico, porque de 97 para cá, o ano da postagem desse vídeo, 2022, eu não me lembro de ter ocorrido uma outra manifestação estudantil daquela natureza, reivindicando de fato melhoria. Não foi uma melhoria direta para o ensino, poderia ter se expandido mais as nossas pautas, mas foi algo que estava nos prejudicando, porque precisávamos nos locomover para a escola, não tínhamos transporte fornecido pela Prefeitura de Salvador e nós tínhamos que pagar o coletivo. Ainda não havia o cartão, já havia o cartão estudantil, mas não era suficiente. Agora eu me lembrei, agora de fato eu lembrei a questão. Nós tínhamos o cartão estudantil, onde nós pagávamos uma meia passagem, que a tarifa era de 70 centavos, que ela iria para 1,20, então com aquele cartão nós pagávamos 35 centavos. E com o aumento da tarifa, isso aí ia para 60 centavos. Foi isso que aconteceu de fato. Mas enfim, então foi algo que estava nos prejudicando, que iria nos prejudicar, e que nós reivindicamos. E de lá para cá não vi nada semelhante acontecer. Então, entende-se que a classe estudantil ela estagnou. Isso aí é resultado do projeto pedagógico, do projeto do MEC, que é orientado pelas autoridades públicas, né, administrativas, para manter a população alienada, desde sua base. Não fazer isso, ou seja, não reivindicar, não utilizar do seu poder de cidadão, é sim legitimar na escola as condições de desigualdade presente na sociedade como um todo, porque aquela falta de infraestrutura que você, aluno, enfrenta na escola pública, o aluno da classe média e da classe alta que vai para o colégio particular tradicionalista,
ele tem amplo, ele tem amplos acessos, ele tem uma infraestrutura invejável que de fato prepara ele para o futuro. Tá? E ele não precisa reivindicar nada, porque ele tem lá o pai e a mãe que, por conta dos seus cargos, né, por conta de suas remunerações privilegiadas, eles têm a possibilidade de dar um ensino de qualidade para o seu filho. Isso é um erro? Isso é um crime? Não. Mas o poder público ele poderia dar igual condição para um estudante da rede pública de ensino. Poderia sim. Tá? Bastava cortar metade dos privilégios que parlamentares, deputados e senadores, a máquina pública em si, ela consome e transferir isso para a educação, transferir isso para as escolas. Ao invés de construir um presídio, ao invés de sustentar um preso, poderia formar a base estudantil para que esse estudante ele não se marginalizasse, mas que ele de fato fosse um cidadão do futuro, que não fosse ocupar os presídios, tá? A escola dá oportunidade a todos os alunos de aprender as coisas da vida. Mentira, porque essa frase tenta ocultar o fato de que as escolas, com sua suposta aura democrática, coisa que não existe, de se apresentar como igual para todos. Pode contribuir para reduzir as desigualdades sociais presentes na sociedade. Então, a escola pública ela não consegue isso, dado o sucateamento da mesma. Mas como isso ocorre? Alunos com condições diversas de acesso à cultura, ao lazer, aos meios de comunicação têm tendência a obter mais informações e maior formação fora da escola e um desempenho melhor nas aulas. Tá? O aluno de classe média, o aluno de classe alta, ele tem atividades extracurriculares que a sua própria família o fornece. Exemplo, se um aluno tem como recurso extra classe apenas a televisão, enquanto o outro tem a oportunidade de frequentar museu, frequentar biblioteca, teatro, viajar para diversos lugares, para outros países até. É natural que esse aluno assimile mais os conteúdos das aulas, porque ele tem vivência, ele tem experiência de vivência, do que o primeiro, que só tem a janelinha da televisão para ele. Essa mídia completamente manipuladora e que não agrega nada no intelecto da pessoa, que apenas vê televisão. Nesse sentido, quando a instituição escolar trata todos igualmente, ou melhor, quando usa um padrão de linguagem e ensino que está mais próximo daquele que tem maior acesso aos diversos bens culturais, aqui falando de escola particular, ele acaba por reduzir ainda mais, ele acaba reproduzindo, melhor dizendo, ainda mais, o aprofundamento das desigualdades. Essa reflexão ela é uma conclusão do sociólogo que se dedicou, entre outros temas, a estudar a escolarização da sociedade capitalista, que foi Pierre Bourdieu. Ele elaborou o conceito de capital cultural para explicar a desigualdade de desempenho entre os estudantes de acordo com a sua classe social de origem. Então, todo esse acesso à cultura e à informação extracurricular, isso aí é capital cultural, que muitas vezes o aluno da periferia ele não tem. Em relação ao papel da escola no sentido de manutenção e aprofundamento das desigualdades, Bourdieu, em parceria com Jean-Claude Passion, escreveu em 1970 uma obra que se tornou referência nos estudos da sociologia sobre a escolarização. E essa obra foi a reprodução Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, onde nela, Bourdieu e Passion, ao analisar o sistema educacional francês, demonstraram sociologicamente o papel assumido pela escola no sentido de reproduzir ideologicamente as desigualdades sociais existentes, cumprindo com seu papel conservador de origem vigente. Origem vigente é essa? Origem da própria cultura dominadora, a cultura da elite, né? Chegamos ao ponto de concordância em que a ideologia, apesar de estar presente no nosso cotidiano o tempo inteiro, ela não é percebida pela maioria das pessoas. Os homens do poder público, eu digo do poder público tanto
do administrativo como do efetivo, elaboram ideias sobre esse mundo e sobre a relação com outros homens e aplicam isso de forma não perceptível na sociedade desde a sua base, ou seja, desde a escola. Isso é feito não só pelo poder público de modo geral, mas também pela mídia, que é manipulada em benefício do setor econômico, que tem seus representantes no poder público e que, pasmem, são escolhidos pelo próprio público. Então, gente, para mudar essa situação, você precisa se esclarecer. Você precisa se tornar uma mente mais ativa e entender que, no fim das contas, é você que sustenta todo o sistema e, no fim, você não é assistido nas suas necessidades mais básicas, como ensino, saúde e segurança. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Fiquem todos bem e até uma próxima.